A Marcela começou o ano focada e os treinos são puxados. Dessa vez, começou com um exercício para as pernas, na abdutora. Depois passou para os livres, com o peso. E teve ainda os mais intensos, com a corda. Nem todos estão entre os preferidos dela. Alguns que eu gosto menos é mais para a parte cardiorrespiratória mesmo, acho que justamente pela dificuldade que eu tenho, mas aos pouquinhos a gente consegue. No começo do ano, sempre aparecem caras novas nessa academia. Todas em busca de uma rotina mais saudável. É bem comum um aumento aí, né, da procura no início do ano nas academias, justamente porque as pessoas acabam o ano fazendo aquele balanço do que deu certo, do que deu errado, do que elas precisam focar mais dentro das suas rotinas e normalmente elas percebem, né, que a saúde foi um ponto que elas não deram tanta atenção. Então é muito normal quem não deu continuidade ou mesmo quem passou o ano inteiro sem treinar, mudar, né? Virar a chave e começar o ano seguinte treinando, se dedicando um pouquinho mais a cuidar do corpo, da mente, da saúde como um todo. Como parte dos planos de início de ano, a busca por uma vida mais saudável também se reflete no mercado. Dados da Panorama Setorial Fitness Brasil apontam que o número de centros de atividades físicas cresceu quase 3 vezes em uma década. Passou da casa dos 19 mil estabelecimentos em 2014 para mais de 56 mil em 2024. Outra opção é praticar essas atividades físicas em lugares abertos e arejados. Para isso, São José conta com as já conhecidas academias ao ar livre. São ao todo 175 espaços como esse daqui, espalhados por toda a cidade. Esses adesivos com instruções ajudam a trazer mais segurança para as atividades por aqui. São orientações para prevenir lesões e aproveitamento dos exercícios. Essa médica do esporte explica que as possibilidades de começar uma nova atividade são variadas, mas é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado mais importante é passar numa avaliação médica. Essa avaliação médica é de preferência uma avaliação com um cardiologista, para a gente fazer alguns exames básicos, como, por exemplo, eletrocardiograma, ver o seu perfil de colesterol, diabetes. Por quê? Acima de 35 anos, a gente tem um risco muito grande para morte súbita e de infarto fulminante por doença coronariana. Então, essas pequenas avaliações elas vão ser necessárias para a gente ver se você tem ou não um risco e como que está a sua saúde. Na Câmara, os vereadores também buscam criar legislação que contribua para a vida saudável da população. Em 2024, um projeto de lei aprovado autorizou o Poder Executivo a instituir o Circuito Joseense de Corridas de Rua. São percursos de 5, 10, 15 e 42 quilômetros realizados todos os anos. Caminhadas, corridas, musculação. Opções não faltam para quem decide colocar o corpo em movimento, mas a médica reforça: não pode faltar paciência. É isso que eu digo, não é uma coisa a curto prazo, a gente tem que pensar a longo prazo. A atividade física, ela vai melhorar a saúde, a sua saúde como um todo. Não vai desde a mente até a saúde, depressão, pulmão, enfim, tudo. Então, deixa para acelerar só na corrida. Nada de pressa, o resultado vem com planejamento e disciplina. O início é sempre desafiador, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar. Não é fácil, às vezes não vai ser gostoso, não vai ser tão prazeroso no início. E a gente precisa entender que tem esses pontos de dificuldade, até porque senão a pessoa, na primeira experiência, acaba desistindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela precisa iniciar e persistir. Porque conforme a gente vai se adaptando, a gente vai encontrando prazer, a gente vai gostando mais, se ambientando, com o espaço de treino, com o exercício em si, com as pessoas do ambiente. Então a gente precisa sempre pensar que é um processo de adaptação, que nem sempre todo mundo vai gostar aí de uma vez.